que subiram além do previsto, e isso dificilmente é revertido. Junto com o congelamento, o governo anunciou o aumento no IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Nossa. A ideia é arrecadar 20 bilhões este ano e mais 41 bilhões no ano que vem. Só imposto pro povo. As novas alíquotas do IOF estavam previstas para começar a valer agora, meia-noite. Mas agora há pouco, o governo anunciou um recuo em parte das medidas. Então a gente vai até Brasília conversar com o Ricardo Abel, que explica para a gente, né, Ricardo, esse vai e vem. O que aconteceu? Boa noite para você. Oi, Bruno. Boa noite a você e a todos. O IOF é o imposto que está embutido nas operações financeiras como crédito, câmbio. Importante a gente destacar aqui para quem nos assiste. E o aumento anunciado hoje, mais cedo, atinge operações de crédito para empresas. O imposto sobe para 0,95% na contratação e pode chegar a 3,95% no ano. No caso das empresas do Simples Nacional, o teto será de 1,95% ao ano. O pacote estava prevendo ainda IOF de 5% para planos de seguro de vida e previdência com aportes acima de R$50 mil por mês. Para aportes abaixo desse valor, a alíquota continua zero. O governo também tinha anunciado um aumento de IOF para as remessas só aumenta as coisas, você tá maluco, tem que sair esse povo daí, mano. 3,5%, igualando as taxas imposto, praticadas hoje nos cartões de crédito e débito internacionais. Só que agora à noite, numa rede social, o Ministério da Fazenda informou que vai restaurar a redação sobre as aplicações de investimentos de fundos nacionais no exterior. A gente está agora tentando entender o detalhamento dessas mudanças ou desse recuo. A síntese do dia é que, mais uma vez, o governo recorreu ao aumento de impostos para não ter que cortar mais gastos. Como sempre, vai aumentar até o povo não aguentar pagar mais. Agora, para ajudar a gente a entender esse vai e vem de decisões de hoje, eu recebo agora a nossa comentarista de política do Jornal da Globo. Esse daí é outra Boa também. Noite, Júlia. Tudo bem, Bruno? Boa noite. Boa noite para você também. Júlia, na realidade, ela vai falar agora. Parece que pegou o mercado de surpresa. Os investidores reagiram mal e isso, claro, acabou pressionando o Ministério da Fazenda. Uma confusão, viu, Bruno, que se instaurou lá em Brasília, no Palácio do Planalto, na noite de hoje. O IOF, esse aumento em alíquota de IOF para algumas operações era uma compensação para a Receita, que frustrou. Vocês lembram, a gente discutiu aqui o pacote fiscal, aumento de receita, muita gente dizendo que o governo estava superestimando a Receita, e aí agora, de fato, o ministro admitiu e falou, bom, vamos criar aí novas medidas com o IOF para compensar essa receita que não veio. E aí a repercussão foi muito ruim no mercado. Quando essa repercussão é ruim no mercado, acontece no mercado, a área política do governo se reúne no Palácio do Planalto, o ministro Rui Costa, ministra Gleice Hoffmann, ministro da Comunicação Sidônio Palmeira, com os técnicos e fala, gente, não dá. Ah, não, mas isso estava combinado. Não, mas não estava combinado nessa magnitude. Começa uma bateção de cabeça, preocupados com a repercussão política da medida. Lembrando que ano que vem tem eleição. E muito se falando, é uma medida por decreto, o Congresso vai reclamar, vai dizer que não teve negociação, que está aumentando o imposto, a leitura é ruim, o mercado amanhã, e aí se preocupou muito com o mercado, por isso que se anunciou agora, altas horas da noite, justamente por isso que amanhã o mercado abre e queda. Tem um impacto grande, resolvem recuar. Se falava muito, Bruno, na ideia, ministros com quem eu conversei, na ideia do PIX. Lembra da bateção de cabeça do PIX, que ficou ruim para a imagem do governo? Que a Fazenda vendeu que não era uma mudança e no final das contas tinha uma mudança sim, que quem não pagava passaria a pagar. Então se lembrou muito dessa confusão que foi criada no PIX e o impacto negativo da comunicação dela, o impacto negativo político para o governo. Então, inspirado nesse exemplo ruim do passado, resolveram tentar estancar rapidamente agora, sem a presença do ministro da Fazenda. Isso é importante de falar. O ministro da Fazenda não estava na reunião em que se voltou atrás de uma medida anunciada pela Fazenda. E na equipe econômica, a bateção de cabeça para aliviar a carga dele. Foi a Receita que colocou isso para além do que se esperava, foi o Tesouro, e teve uma bateção de cabeça também ainda maior do que essa interna, que foi durante o anúncio da medida número 2 da Fazenda, diz que combinou as medidas com o presidente do Banco Central, que é autônomo
Exatamente, o Banco Central é autônomo. E aí o ministro da Fazenda teve que vir a público e falar, não, isso não foi tratado com ele. Enfim, Bruno, tentando estancar o problema para a abertura do mercado amanhã, mas a confusão está posta. Abertura do mercado amanhã. Vou te pedir um minutinho, Júlia, fica aqui comigo. Que se dá notícia na hora que o mercado está aberto, pronto. Dólar estoura e o mercado cai. Como se amanhã não fosse o mercado reagir. Principalmente pelo crescimento das despesas obrigatórias. É o governo do amor aí. O amor da miséria do povo. É isso, Bruno, e meu boa noite também à Júlia do Ailib. Principalmente pelos gastos com Previdência e o BPC, que é o benefício de prestação continuada pago às pessoas com deficiência e idosos. Juntos, eles cresceram mais de 18 bilhões de reais. O governo ainda não detalhou quais áreas devem sofrer os cortes. Mas durante o anúncio, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a contenção de despesas foi aprovada pelo presidente Lula. A Júlia falava agora há pouco como o governo começa a revisar isso, né? Mas Haddad disse que o governo vai manter a revisão das despesas e receitas. O monitoramento do orçamento é diário. Então, sempre que nós entendemos conveniente tomar medidas, e para isso que tem relatório bimestral, nós vamos ter que incidir, né? Então, está sendo preparado o tempo todo, as equipes estão trabalhando nas planilhas para entender o que está acontecendo, tentar prever o que está acontecendo, para evitar, né, que nós tenhamos surpresas desagradáveis nesse ano ou no próximo. Atualmente, a lei permite ao governo estourar as contas em até 31 bilhões de reais. Mas, na prática, os economistas calculam que o déficit do governo pode chegar a 75 bilhões. Nossa. Hoje, economistas reconheceram o esforço do governo, mas disseram que é preciso fazer mais. Esforço do quê? O governo está fazendo um grande esforço agora, importante nesse momento, mas que não é suficiente para atingir o que se precisa. Aí tem que olhar com mais atenção à estrutura de gastos, à estrutura de arrecadação, para conseguir fazer uma regra fiscal no Brasil que seja mais só aumentando imposto nas costas do povo, gerar resultados fiscais melhores do que a gente tem agora. O mercado espera são medidas mais estruturais, ou seja, medidas que no médio e longo prazo ajudem para que pelo menos se estabilizar a dívida pública, principalmente a questão da aí inventa um monte de programa que não vale de nada, depois joga tudo nas costas do povo, dizer que daqui para frente o problema só dos empreendedores, das empresas, para segurar os buracos que eles saem para tentar se reeleger. Ricardo, obrigado pelas suas informações. Uma boa noite para você. Que amor. Júlia, a gente segue junto aqui, ainda falando de Brasília, mas agora sobre o julgamento da trama golpista. A primeira turma do STF